Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. O meu fardo eu deixei de carregar quando sua voz ouvi. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sem demora vinde a mim. Hoje minhas mãos se erguem quando adoram, só carregam gratidão. Os meus joelhos não suportam e se dobram ante a glória do Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há em seus braços descansar e ali ficar. Não há
Hoje minhas mãos se erguem quando adoram, só carregam gratidão. Os meus joelhos não suportam e se dobram ante a glória do Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há em seus braços descansar e ali ficar. Não há para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há em seus braços descansar e ali ficar. Não há para sempre, para sempre, para sempre. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja plena e abundante em sua vida. Uma vez mais, estamos aqui para um tempo juntos, na presença de Deus, para juntos sermos edificados com cânticos, com a palavra que vai ser ministrada, e para isso devemos ter o nosso coração aberto e sensível à voz de Deus, pois certamente Deus deseja falar ao nosso coração. E quando Ele fala, Ele deseja que o nosso coração, de fato e de verdade, receba as suas palavras, e Ele deseja que as suas palavras produzam em nós mudanças que se faz necessárias. Queridos, eu quero neste instante lembrá-los do nosso compromisso com Deus em todos os aspectos. O comprometimento com Deus no exercício dos dons do ministério que Ele tem nos confiado. Nós devemos continuar exercendo os nossos dons, os nossos ministérios, mesmo que nós estamos vivendo um período de privações no sentido de não podermos participar de celebrações, de ajuntamentos. Da sua casa, você pode, através do seu telefone, ligar para alguém, orar com alguém, ter um tempo precioso de comunhão, ainda que via telefone, mensagens. Continue realmente buscando e promovendo isso. Isto é necessário para o nosso crescimento. Exerça os dons que Deus tem dado a você. E desta forma, certamente tem alguém que o Senhor te fará lembrar que precisa, talvez, de uma palavra, de um momento de oração com ela, com ele. Continuemos comprometidos desta forma. Também podemos nos mantermos comprometidos através das nossas contribuições, através da nossa fidelidade ao Senhor. Está aparecendo aí na sua tela as contas da igreja, as contas que normalmente você já tem usado para fazer o seu dízimo, para fazer a sua oferta
lembrando você de que a igreja não está tendo as suas reuniões, os seus ajuntamentos, mas ela continua honrando os compromissos assumidos e desta forma você continuará participando do trabalho do Senhor. E cremos que dentro em breve isso tudo vai passar e nós poderemos voltar a nos reunirmos presencialmente, celebrando juntos e desfrutando desta comunhão presencial. Quero, neste instante, orar com você. Nós teremos um tempo de louvor e depois desse tempo de louvor, o presbítero Paulo estará trazendo uma meditação da palavra de Deus e que você receba a palavra que vai ser ministrada e que por ela você seja edificado. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, estou me unindo em oração com muitos irmãos, Senhor. E eu quero neste instante rogar as Tuas misericórdias sobre nossas vidas, sobre nossa nação. Quero rogar, ó Deus, a Tua misericórdia sobre tantas nações que estão sendo assoladas, ó Deus, pelo Covid-19. Muitas famílias, Senhor, já sofrendo, Senhor, em consequência as perdas, as enfermidades, mas nós queremos declarar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Nós queremos declarar, ó Deus, que temos a convicção de que o Senhor tem estado no controle de tudo isso e o Senhor pode agir manifestando o Teu poder e Tua graça. Senhor, queremos desde já pedir que o Senhor continue usando a vida do Paulo, que nos trará uma mensagem, que esta mensagem possa ter espaço nas nossas vidas, possa encontrar lugar no nosso coração, e que a Tua palavra possa produzir em nós o efeito e as mudanças que o Senhor deseja encontrar em nós. Desta forma nós oramos, Senhor, e apresentamos diante do Teu altar todas as pessoas que puderam nestes dias manter-se realmente firmados no Senhor e na Tua palavra. Que o Senhor continue fortalecendo a fé do Teu povo. Isto tudo, ó Deus, nós Te pedimos e fazemos em no nome de Jesus. Amém e amém. Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos que nos acompanham neste culto online. Louvamos a Deus pelo privilégio que temos de poder compartilhar da sua palavra. Quero também saudar os nossos irmãos Bruce, a Bárbara e o Antônio, que hoje também têm nos acompanhado pelas redes, os cultos online, e a Patrícia mais uma vez está aqui. Louvamos a Deus pela vida dela, por ela poder interpretar a palavra a esses irmãos tão preciosos para a nossa igreja e para o nosso meio. Um grande abraço e que Deus abençoe vocês. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do texto
que nessa noite nós iremos compartilhar, que está no segundo livro dos Reis, no capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1. Esse texto fala de Ezequias, um texto que você já conhece, mas nesta noite nós iremos então compartilhar desta palavra. E diz assim a palavra do Senhor: Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: Preparem um empastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará? Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: O sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: Você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: Como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus, o que havia descido na escadaria de Acás. Louvado seja Deus pela sua palavra. Queridos, nós vemos nesse texto o rei Ezequias. Ezequias, ele tinha 25 anos quando iniciou o seu reinado. Reinou durante 29 anos em Jerusalém. Ezequias fez o que o Senhor aprova. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados. Despedaçou também a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aquela época os israelitas ainda queimavam incenso. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. E a Bíblia diz que nunca houve alguém como ele entre os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. E Ezequias se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedecendo aos seus mandamentos, os mesmos dados também a Moisés. E a Bíblia também diz que o Senhor estava com ele, e ele era bem-sucedido em tudo o que ele fazia. A partir do capítulo 18 do segundo livro dos Reis, nós vamos vendo a história de Ezequias, vendo o reinado de Ezequias. E então Ezequias se rebela contra o rei da Síria. E ele deixa de se submeter a ele. Ezequias também interveio na política do seu pai, Acás, que fez o que o Senhor não aprova, ao contrário de Ezequias, que fazia aquilo que o Senhor aprovava. Então ele intervém na política, busca a independência do domínio assírio, o que futuramente fez com que Ezequias recusasse a pagar o tributo anual devido aos assírios.
Já por volta do 14º ano do reinado de Ezequias, então o rei da Síria, Senaqueribe, atacou todas as cidades fortificadas de Judá. Diante desse cenário, Ezequias envia uma carta ao rei, reconhecendo o seu erro e pedindo trégua aos ataques. E dizendo que ele então pagaria tudo aquilo que era devido. O valor exigido por Senaqueribe foi alto, e Ezequias deu toda a prata que havia na tesouraria do palácio real, e também o ouro que cobria as portas e os batentes do templo do Senhor. Senaqueribe fez ameaças a Jerusalém, enviando o seu general, o principal oficial, o comandante a campo e grande parte do seu exército. E esses indagavam, questionavam em que se baseava a confiança do povo e de Ezequias. De todas as formas, tentavam enganar e confundir o povo a respeito de quem deveriam seguir, o qual lado deveriam ficar. Ao saber deste relato, Ezequias rasga as suas vestes, põe roupas de luto e entra no templo do Senhor. Ezequias, após isso, envia o administrador do palácio, o secretário e os principais sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ou seja, um tecido tosco, em geral usado em momentos como um sinal de luto. E esses irmãos, esses oficiais, são enviados ao profeta Isaías. Então, quando chegam diante de Isaías, eles relatam os dias de angústia, os dias de aflição, de repreensão, de humilhação que o povo, a cidade e também Ezequias estavam vivendo. Mas Isaías, homem de Deus, disse a eles: digam ao seu senhor Ezequias, que assim diz o Senhor, Deus, não tenha medo destas palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Senaqueribe estava tentando confundir Ezequias, estava tentando fazer mudar de ideia, mudar de posição. Era uma estratégia para derrotar Ezequias e fazer com que ele deixasse de confiar em Deus. No capítulo 19, então, nós vemos a oração de Ezequias. Ezequias ora ao Senhor, o soberano, o Criador dos céus e da terra, o poderoso, o Deus que tudo pode fazer, o Deus que tudo pode mudar. Deus ouve a oração de Ezequias. E através do profeta Isaías traz uma palavra, uma profecia sobre a queda de Senaqueribe. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Diante disso, diante desse contexto, deste cenário, Senaqueribe então desmonta o acampamento e foi embora, voltando para Nínive, e por lá permaneceu. Nós chegamos então ao capítulo 20, que é o texto que nós compartilhamos no início da mensagem. E o texto diz que Ezequias ficou doente. O rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Ezequias é acometido de uma grave enfermidade, passando por um momento difícil em sua vida e se vendo impossível reagir desta enfermidade. Era um homem jovem, cerca de 37, 38 anos, nesse momento, o qual ele foi acometido por essa enfermidade. Mas Ezequias também recebe a visita do profeta Isaías. Ele recebe a visita de um homem enviado por Deus, e este homem, Isaías, traz uma palavra a Ezequias. E no versículo 1, na parte B, diz: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Aqui, nesse contexto, a palavra de Isaías a Ezequias era para que estava se referindo às necessidades das disposições nos assuntos de testamento, tocante à sucessão do trono também. Então, Isaías diz a Ezequias: olha, você precisa organizar, você precisa ajustar, você precisa deixar tudo pronto, porque você vai morrer. Ezequias estava enfermo
gravemente enfermo. E não bastando esse quadro de enfermidade, ele recebe a visita do profeta, um homem enviado por Deus, e este homem enviado por Deus traz uma palavra dizendo que Ezequias iria morrer. Mas antes, deveria deixar a sua casa em ordem. Queridos, nem sempre nós ouvimos do Senhor aquilo que nós queremos, ou aquilo que nós esperamos. Muitas vezes, o que o Senhor tem a falar e a tratar conosco é algo que contrapõe as nossas circunstâncias, algo que vem na contramão das nossas convicções, das nossas expectativas, daquilo que nós temos como expectativa, como esperança, mas o que importa é o quanto eu conheço a esse Deus, o quanto eu conheço esse Deus que comigo está falando, o quanto eu ouço a voz desse Deus, seja algo que quero ou que não quero ouvir. Coloca a tua casa em ordem. Esse é o tema da mensagem nessa noite. Casa em ordem. Neste tempo de quarentena que nós temos passado, somos obrigados a ficar na nossa casa. E não temos mais desculpas. Todas as desculpas, os pretextos, os compromissos, trabalho, falta de tempo, simplesmente deixaram de existir. Somos obrigados a ficar em casa. É tempo de ficar em casa. Já faz um tempo que estamos em casa e não sabemos por quanto tempo ainda ficaremos em casa. Mas o que fazemos neste tempo? É hora de colocar a tua casa em ordem. A palavra diz que é hora de arrumar a casa. E para arrumar a casa, nós precisamos começar por algum lugar. Talvez nesse período que você está de quarentena, você está na sua casa, você já conseguiu fazer alguma coisa, você já conseguiu pensar em alguma coisa. E eu queria citar aqui alguns itens para nós começarmos a colocar a casa em ordem. E eu queria começar pelos sapatos. Certo que as mulheres, muito mais do que os homens, entendem desse quesito, né? Normalmente, mulheres têm mais de 10, 15, e o homem, 3 pares de sapato é suficiente, e um chinelo. Então, as mulheres entendem muito mais do que isso, mas eu queria te convidar a olhar para a sua sapateira, ou o local onde você deixa os seus sapatos. Eu te convido a olhar para os seus calçados. Será que tem alguns lá que já não são mais usados por você? Será que tem alguns sapatos guardados que já não servem mais? Será que não são usados, não servem? Será que já foi o tempo desses sapatos serem usados? Queridos, talvez existam caminhos que você tem andado que não são mais os que o Senhor tem para você. Talvez você tenha se calçado de coisas e lugares que não trazem segurança e firmeza para você. Talvez os sapatos que você tem usado fizeram parte de um outro contexto, de um outro cenário. Você pisou em lugares que não eram lugares onde o Senhor desejava, onde o Senhor esperava que você estivesse. Salmo 37, versículo 23 e 24, diz: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. O Senhor firma os passos do homem, quando a conduta deste o agrada. É tempo de calçar sapatos novos. É tempo de calçar sandálias novas. Tempo de firmar os passos em solo firme, que não seja escorregadio. Hora de pisar no Santo dos Santos, onde o Senhor nos espera todos os dias para um tempo de intimidade, para um tempo de intimidade, de santidade, de cura, um tempo de restauração, um tempo de coisas novas para você. Talvez você possa dizer, mas eu tenho caminhado, eu tenho entrado na presença do Senhor, mas essa caminhada, mesmo na presença do Senhor, por vezes, nós caminhamos sobre solos que são difíceis e desgastam os nossos calçados. E talvez a sola dos nossos calçados estão gastos, estão lisos e podem te fazer escorregar e cair. Coloque sandálias novas.
antiderrapantes. Coloque os teus pés nos átrios do Senhor. O Salmo 84, versículo 10 diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Onde os teus pés têm pisado? Por onde você tem andado? É a pergunta para você refletir nessa noite. Meu irmão, lembre-se de que os seus pés são o seu apoio. Te mantêm em pé, dão equilíbrio, te conduzem. Se eles estiverem ruins, ou se o seu calçado estiver apertado, duro, inapropriado, incomodando, você terá problemas na caminhada. Que os teus pés possam te conduzir todos os dias para os caminhos do Senhor. Que os teus pés possam estar firmados na presença, na palavra e na conduta do Senhor, todos os dias. Após nós olharmos para os nossos sapatos, e aí talvez você vai fazer esse exercício após essa mensagem, eu te convido a olhar talvez para o seu guarda-roupa. E guarda-roupa é um imóvel assim que não guarda só roupas, não é verdade? Mas eu quero fazer você lembrar do seu guarda-roupa. Você dá uma olhada lá nas roupas que estão penduradas, dobradas, nas roupas que estão nas gavetas, talvez até mesmo emboloradas. Provavelmente muitas delas não servem mais por algum motivo. Estão apertadas, ou estão mais largas, outras devem estar rasgadas, outras fora de moda. Este é o momento de você rever isso. Retirar as velhas para que as novas possam tomar o seu lugar. Talvez suas vestes estejam empoeiradas, ou estejam manchadas, pois há muito tempo guardadas, podem cheirar mal. Talvez estas roupas fazem parte de um contexto escuro, sombrio, onde você estava distante do Senhor. Roupa é vestuário, roupa é necessidade. É bem verdade que para alguns é aparência visual, exposição, beleza, cartão de visita, mas o que há por trás dessa roupa? Como está quem usa essas roupas? É tempo de rasgar as vestes, e aqui como Ezequias fez no momento em que mostrou sua indignação e temor ao Senhor, rasgar as suas vestes como luto naquilo que aconteceu na sua vida, daquilo que passou, daquilo que o Senhor não se agrada, daquilo que te afastava da presença de Deus. Momento de se despir de toda a capa que tem sido usada por você, ou o tecido que você tem usado e que não reflete a sua verdadeira identidade no Senhor. Muitas vezes as roupas nos encobrem de quem de fato nós somos. Mas eu quero dizer que você é filho, que você é filha. E o Pai quer lhe dar novas vestes neste tempo. Vestes limpas, com o bom perfume de Cristo. Que o seu guarda-roupa seja todo ele tomado pelo aroma suave do Espírito Santo, da presença de Deus. Que as suas roupas sejam brancas como a neve. Ele quer te vestir com o melhor tecido e com a melhor roupa, com o melhor linho, porque um tempo novo Ele tem preparado para você. Vestes novas para os seus filhos é o que o Senhor tem. Apocalipse 22, versículo 14, diz: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida. Que seja essa a nossa busca, o nosso desejo, que as nossas vestes estejam lavadas, limpas. E nesse contexto aqui, do versículo 14 de Apocalipse 22, fala da feliz, no sentido das bem-aventuranças, ou seja, muito mais do que feliz. Refere-se à circunstância favorável que Deus coloca uma pessoa, ou seja, alvos como a neve, brancos, limpos,
para que o Senhor possa se agradar de nós. Então nós passamos aí pelos sapatos, passamos pelo guarda-roupa, e agora eu queria pensar com você na despensa da sua casa, no alimento. Queria que você desse uma olhada na despensa da sua casa, nos armários onde você guarda os alimentos. Será que tem alimento lá? Ou será que está vazio? Como está a despensa da sua casa? Será que você sabe? Será que lá existem alimentos vencidos? Porque muitas vezes nós guardamos algumas coisas e pelo fato de não usarmos, ficam lá e quando nos damos conta, estão vencidos. Há quanto tempo você não para ou não parava para comer na sua casa? E nem se deu conta de que lá e quanto do que tinha lá e do quanto as coisas estão guardadas e armazenadas lá. Há quanto tempo essas coisas estão lá e você nem sequer tinha acesso? Talvez você tenha se alimentado muito na rua, cada dia no lugar, diversos tipos de comidas, você escolhe o que vai comer, o que te agrada, o que é melhor para você, o que agrada ao teu paladar, comidas de diversos países, de diversas formas, você come o que te oferecem, sem saber a procedência. O Senhor nos chama, neste tempo, para comer na sua casa, se alimentar da sua palavra, do seu Espírito, da fonte da vida, o pão vivo que desceu do céu. Chega de comidas rápidas e que você tem pago por elas. E talvez você possa lembrar de comidas que você se alimenta e naquele momento ela te satisfaz, ela te supre, mas 30 minutos depois você já está com fome novamente. Parece que você não comeu, parece que você não se alimentou. É esse tipo de alimento que nós temos recebido em alguns lugares. É tempo de comer o melhor desta terra. O Senhor te chama para se assentar à mesa contigo na sua casa. Apocalipse 30. Apocalipse 30, versículo 20, diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É tempo, meus irmãos, de alimento sólido, por vezes amargo, por vezes indigesto, mas que sustenta, que solidifica, que ensina, que traz crescimento, consistência para vivermos o que há de vir pela frente. Tem muita gente buscando um evangelho próspero, fácil, sem renúncia, onde o centro é o homem e não a Deus. Onde o pecado é tratado de forma aparente ou superficial. E o pior é que em alguns lugares nem pecado é mais. Mas o alimento que o Senhor tem para nós é aquele que de fato existe renúncia. Que você abre mão, que você é confrontado, que você é exortado e que gera arrependimento, onde a salvação e a vida eterna é somente em Jesus, o nosso Salvador. Organize a sua despensa. Organize a despensa de sua casa e ceie com o Senhor. O melhor e o mais puro alimento que vem da pessoa dele. Ezequias havia tido experiências grandiosas com o Senhor. Ele confiava em Deus e se submetia a Deus. Quem conhece o Senhor, caminha com Ele, confia nele. Mesmo que o momento não seja favorável, que a circunstância seja adversa, talvez um momento como esse que nós estamos passando. Mas é possível você recorrer única e exclusivamente a Ele, porque Ele está com os ouvidos atentos para receber a sua oração, o seu pedido e o seu clamor. Passamos pelos sapatos, pelo guarda-roupa, pelo alimento, e agora eu quero falar com você como que está a sua casa,
Como que está o seu coração? Como que está o templo do Espírito Santo? Eu gostaria que você olhasse para dentro de você, que você fizesse uma análise, olhando para dentro de você, para a casa do Senhor, o lugar onde Ele habita. Casa é lugar de segurança, de conforto, de intimidade. Como está a sua casa hoje? Como você está hoje? Será que essa casa precisa de reparos? Será que ela precisa de limpeza? Será que tem coisas fora do lugar que há tempos, pela correria do seu dia a dia, pela falta de tempo, pela falta de atenção, pela falta de cuidado, você não tem conseguido voltar ao lugar que é devido? Como está a sua casa? De fato, tem sido um lugar onde você deseja estar? A sua casa é um lugar agradável para que você esteja? Porque se você não se agradar da sua casa, como que o Senhor poderá habitar nela? Queridos, é tempo de olharmos para dentro de nós, olharmos para o nosso coração e avaliar como estão as coisas. Olhar as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas prioridades, o que temos feito. É tempo de organizar as coisas, voltar para o lugar. É tempo de tirar e limpar os embaraços, as coisas passadas, antigas, as coisas que já não fazem mais parte do nosso dia a dia, mas estão lá porque nós não conseguimos ter uma atitude de tirá-la do lugar. É tempo de fazer de sua casa um lugar agradável para que o Senhor possa habitar inteiramente. Um lugar agradável ao Senhor. Que você possa separar o melhor lugar da sua casa. Para que o Senhor habite e não seja apenas um visitante, mas sim um hóspede permanente. Que ali Ele esteja na tua presença, junto com você, se alegrando da sua casa. É tempo das coisas voltarem para o lugar. É tempo de nós termos a mesma atitude que Ezequias teve. E no versículo 2 nós vemos que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias, recebendo aquela palavra, ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. Diante dessa situação complicada, diante desse contexto que Ezequias estava passando, ele se volta inteiramente ao Senhor. Será que nesses dias, mesmo em meio a tudo que temos passado, nós temos voltado inteiramente ao Senhor? Talvez a casa de Ezequias não tivesse em ordem. Ele recebe uma palavra de morte, fim da linha, acabou Ezequias, não tem mais jeito para você. Mas ele não se conformou com aquela palavra. E ele fala com Deus, vira o seu rosto para a parede, ou seja, somente ele e Deus. Intimidade, conversa de filho com o pai, conversa de alguém que está com o coração aberto, com o coração desejoso. Há quanto tempo você não conversa com seu pai? Há quanto tempo você não abre o seu coração para o seu pai? O versículo 2, na parte B, diz que Ezequias, lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chora amargamente. Uma oração verdadeira, uma oração sincera, como que dizendo para Deus, Deus, eu fiz tudo certo, eu fiz o que o Senhor aprova. Tem misericórdia de mim, não me deixa morrer. Quero continuar te servindo, sendo fiel ao Senhor. Querido, se você tem pensado em desistir, se por vezes pensamentos pairam na sua mente, do tipo que você não quer mais continuar, quer largar, desistir de tudo, nessa noite a palavra de Deus vem para nos dizer que há tempo para você prosseguir. O Senhor faz um tempo novo, dá uma nova oportunidade para que você continue a cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Grandes coisas tem o Senhor a fazer. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de desanimar. Se volte para o Senhor, assim como Ezequias, e ore com o coração aberto, com o coração totalmente voltado. Deus recebe a oração de Ezequias. Deus se agrada da atitude de Ezequias. Viu nele vontade de viver.
viu nele vontade de servi-lo, e Deus então muda aquela sentença. E no versículo 5, assim diz o Senhor: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. O Senhor não só ouviu a oração de Ezequias, mas ele viu as lágrimas e então diz: eu o curarei. Queridos, tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor, toda vez que você abre o teu coração, o Senhor ouve a sua oração. O Senhor vê as suas lágrimas. Não pense que você está sozinho, abandonado. O Senhor continua com os olhos sobre você e sobre a sua vida. As mãos dele permanecem sobre você. Não duvide disso. Deus é soberano, ordena tudo o que acontece. O pedido de Ezequias e a resposta de Deus mostram a soberania de Deus. Mostram que a soberania de Deus não invalida ou torna inapropriada a oração. Pelo contrário, estabelece. A oração e a sua resposta da parte de Deus devem ser incluídas no nosso conceito do plano soberano de Deus. Deus é soberano, mas Ele não rejeita a nossa oração, Ele não rejeita o nosso clamor. Salmo 51 diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. É tempo de chegarmos ao Senhor com o nosso coração quebrantado, contrito, porque certamente Ele receberá as nossas orações, as nossas petições. No versículo 6, então, o Senhor responde dizendo: acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Louvado seja Deus. Deus responde à oração de Ezequias e acrescenta a um tempo mais de vida a Ezequias. Cura Ezequias e dá um tempo para que ele possa continuar a sua jornada. É tempo, meus irmãos, de colocarmos a nossa casa em ordem. Sapatos, roupas, despensa, corpo, alma, espírito. Talvez nesses dias que você tem passado na sua casa, você não tenha entendido muito. Mas a exemplo do que o pastor Ageu pregou hoje pela manhã, é um tempo que o Senhor está preparando para tratar algumas coisas. É um tempo que o Senhor estabeleceu para que nós pudéssemos parar, fazer aquilo que nós não vínhamos fazendo. O Senhor nos chama para olhar para dentro da nossa casa, para colocar a nossa casa em ordem com a nossa família. Certamente você poderia visitar outras pessoas, estar com saudade de outras pessoas, como eu também estou, mas é momento de colocarmos primeiro a nossa casa em ordem, para que depois o Senhor possa nos direcionar a cumprir o propósito que Ele tem. Certamente o Senhor está cuidando dos nossos, está cuidando dos seus também. Acalme o teu coração, seja prudente e faça tudo aquilo que o Senhor tem direcionado. Se houver algo que você não está conseguindo resolver, talvez uma situação emocional, sentimental, se existe algo que fugiu do seu controle, apenas se volte ao Senhor com seu coração contrito e quebrantado e diga a Ele a sua necessidade. Sem reservas, abra sua boca e clame ao Senhor. Nós não sabemos quanto tempo isso tudo vai durar. Não sabemos as consequências disso também lá na frente. Mas se a nossa casa estiver em ordem, o Senhor certamente se agradará de nós e poderemos, juntamente com Ele, viver os seus propósitos nas nossas casas, na nossa família, no nosso país, na nossa sociedade, na nossa cidade, na nossa igreja, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele continua no controle de todas as coisas. Penso que após esse tempo, teremos uma terra fértil para semear a palavra de Deus. Aquilo pelo qual fomos chamados. E por vezes negligenciamos, por vezes não fazemos, porque colocamos tudo à frente como prioridade. Mas é tempo de pregarmos a palavra de Deus, de levarmos o Evangelho. É preciso estar com os pés firmados nele, com as vestes limpas e novas, se alimentando da sua palavra verdadeira, genuína. E assim, o nosso templo, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito irão viver para servi-lo com integridade,
temor, fidelidade e santidade. Deus deu mais uma oportunidade de vida a Ezequias e deseja dar algo novo para cada um de nós nesse tempo. Tempo que você possa colocar a tua casa em ordem. Coloque a tua casa em ordem e desfrute da bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todos aqueles que estão à sua volta. Que esse tempo que nós estamos vivendo seja um tempo de busca ao Senhor, de compreensão, de ouvir a voz do Senhor e corresponder aos direcionamentos dEle. Eu quero orar por você, quero orar para que Deus possa falar ao teu coração nesses dias, para que você possa, a exemplo de Ezequias, se voltar para o Senhor. Que a tua casa possa ser colocada em ordem. Eu citei aqui alguns exemplos apenas: sapatos, roupas, alimento, templo. Mas talvez existam coisas na sua casa que eu não citei aqui, mas você sabe que precisam estar no lugar, que você sabe que estão fora de ordem. Mas são coisas que só você pode fazer. São coisas que você precisa voltar para o lugar. Talvez um pedido de perdão, talvez um acerto com alguma pessoa, uma palavra. Não deixe isso passar. Não deixe isso ficar para trás. Seja sábio, seja prudente e faça aquilo que o Senhor está direcionando. É tempo de acertarmos, é tempo de colocarmos a casa em ordem. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz e fala aos nossos corações nos nossos dias. Obrigado porque nós temos ainda a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Temos acesso à Tua palavra e à Tua pessoa. Quando olhamos para Ezequias, ó Deus, vemos a situação a qual ele estava, uma sentença, ó Deus, dada sobre ele de morte, ó Deus, de fim da vida. Mas ele chora, ora e clama ao Deus vivo, poderoso e soberano. E assim, ó Deus, pela Tua soberania, pelo Teu poder que está nas Tuas mãos, o Senhor abençoou, curou e restaurou a vida de Ezequias e deu a ele mais 15 anos de vida. Pai, que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós possamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, reconhecer que somos todos iguais, não há diferença entre nós. Senhor, mesmo em um mundo onde o status, a busca pelo poder é tão grande, nem mesmo esses homens, mulheres, pessoas que se julgam tão poderosas, podem fazer nada. Ninguém pode agir, somente o Senhor. Tudo está nas Tuas mãos. Nós reconhecemos o Teu poder, reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos o quanto somos dependentes do Senhor. Na concha de Tuas mãos, ó Pai, está as nossas vidas. E nós Te pedimos, ó Pai, nos conduza pelos Teus caminhos. Senhor, que cada um de nós possamos olhar para a palavra, Senhor, dita nesta noite e possamos colocar a nossa casa em ordem. Seja qual for a área, seja qual for o motivo, mas que essa casa seja colocada em ordem o quanto antes. Que nós não venhamos a prorrogar isso, ó Deus, porque é tempo, o tempo chegou de colocarmos a casa em ordem para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa habitar, para que o Senhor possa fazer, ó Pai, e cumprir o Teu propósito nas nossas vidas e através dela. Como igreja, Senhor, que nós possamos estar, ó Deus, alinhados com a Tua vontade, ouvindo a Tua voz e Te obedecendo. Que o Senhor possa curar os nossos corações, curar, ó Deus, cada pessoa que tem buscado no Senhor, ó Pai, qualquer que seja a enfermidade. Nesta noite nós Te louvamos, ó Pai, e Te agradecemos, porque em meio ao caos, em meio a tudo que está acontecendo, nós podemos contar com o Senhor. Nos perdoe, Deus, porque mesmo dentro das nossas casas, nós temos reclamado de ficar muitos dias lá. Nos perdoe porque muitas vezes nós não sabemos o que falamos, Pai. Mas podemos reconhecer que o Senhor está tratando algo tão profundo conosco e com os nossos familiares. Obrigado, Pai, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o batismo no Espírito Santo, seja com a igreja, que
coloca a casa em ordem, para o propósito do Senhor se cumprir, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada e que você possa colocar a sua casa em ordem e desfrutar deste tempo de família que o Senhor preparou para você. Deus abençoe, um grande abraço.